Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que é o Dr. Roosevelt. Ele que é advogado aqui na cidade de Maringá desde 1988, graduado e bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, é professor da Universidade Estadual de Maringá desde o ano de 1989 e advoga há quase 35 anos na cidade de Maringá. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, trazendo um assunto muito importante, um assunto novo, que é a questão do direito quântico e a aplicação da holística pelos operadores do direito. Daqui a pouquinho nós teremos ele aqui conosco. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Park Residence e dê-se presente para o seu futuro. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Estamos aqui no estúdio já com o Dr. Roosevelt. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. A mais um programa que você já esteve aqui conosco. Sim. E vamos estar tratando de um assunto bem interessante, que é o direito quântico. Fala para nós o que seria esse direito quântico, doutor? Eu estou te propondo o tema direito quântico e holística. Sim. Né? Então, vou ter que explicar separadamente para que os seus seguidores aí do YouTube, né, as pessoas que estejam assistindo, possam compreender isso. Isso. O direito quântico não é nenhuma novidade na área jurídica. Ele foi estudado, num primeiro momento, em 1970. Olha, bastante tempo. Por um jurista, um professor titular da USP, no Largo de São Francisco, São Paulo, chamado Goffredo Teles Jr. Então, o que ele fez, o professor Goffredo? Ele foi visitar os estudos da física quântica. Sim. E ver qual seria a interferência daquele impacto da física estudado nas relações jurídicas, nas relações sociais. Né? Então, aí você pode partir para entender melhor de uma análise do que é a física quântica. Sim. Tá? Para ficar mais compreensível. Sim. Então, o que eu posso dizer para você? Vamos falar um pouquinho da física. Eu não sou físico, eu sou advogado. Sim. Sou da área do direito. Mas vai dar para entender. Nós tínhamos a física de Newton, Isaac Newton.
que era uma física, que é a física, ela ainda tem a sua vigência, óbvio, que tem as 3 leis, os 3 princípios da física, né? Sim. A lei da gravidade, da equiparação de forças, né? E isso é do século XVII. No século XIX, alguns físicos, né? Dentre eles vários conhecidos, é óbvio, né? Albert Einstein, Weber, Heisenberg, Max Planck e outros, passou a identificar que entre um objeto tangível e outro objeto havia uma correlação de força, havia uma transferência de energia. Sim. Aí eles foram lá estudando o átomo, sabe que o átomo tem um núcleo, nesse núcleo tem um próton, e em torno do próton tem os elétrons que circulam. Sim. Tá? E isso gera uma energia no campo, ou seja, entre um objeto e outro objeto circula uma energia, que eles chamaram de campo. Tá? Os indianos chamam isso de prana, tá? Que é essa distância que tem entre você e eu. Isso é intangível, ou seja, não é vista a olho nu, mas existe. Não é? Então, quando você fala assim, eu tenho uma intuição, né? Pensei em você, você acabou de chegar aqui, estava pensando em você. E é tão comum que isso, coincidência, né? Toca o telefone e você fala assim, é minha mãe. E vai lá, é a sua mãe mesmo, tá ligando? Mas você nem tinha atendido o telefone ainda. O pressentimento, né? Então, tudo isso foi detectado pela física quântica como uma energia que circula entre 2 corpos tangíveis, ok? Que os indianos, repito, chamam de prana, ou seja, aquela poeirinha da vida, que é invisível a olho nu. Bom, trazendo isso para o direito, o que nós temos no direito, e o professor Goffredo identificou isso? Nós temos relações sociais, e essas relações sociais estão acontecendo entre 2 corpos tangíveis, ou 3 ou 4, entre seres humanos, né? Que são compostos, por sua vez, de átomos, prótons, enfim, da poeira atômica, ou das partículas atômicas do universo. Então, nós somos parte do universo. Por isso que nós nos sentimos bem diante da natureza, colocando uma planta, outros gostam de colocar cristais dentro de casa para atrair energias, né? Cada um aquário de peixes, né? Outro a praia, aquele sol da praia, aquele contato com a natureza, né? Isso é uma realidade. E existem as curas quânticas, que é outra questão, outra esfera, mas que leva em conta também esses mesmos princípios da física quântica. Ok. O professor Goffredo, então, traz isso para o direito e trabalha esse foco de energia nas relações sociais. E daí surgem os conflitos, Gisele. É isso que eu queria perguntar. Então, quer dizer que a física quântica, ela interfere diretamente nos conflitos de interesses, nos litígios? Com certeza, porque você tem uma energia, uma pretensão numa direção e o outro tem em outra direção. E mesmo naquela advocacia preventiva, quando você leva um determinado caso para um advogado analisar, você está focando a energia que você está colocando naquele negócio e prevendo qual a energia que o outro pode colocar. Porque isso é indiscutível no meio jurídico, né? Essa questão. Então, isso afeta, tá? Então, isso liga diretamente à questão do direito. Liga e interfere. Aí vem a questão, como é que você vai descobrir isso, né, na prática? Aí entra a holística. Explica para nós, então, a holística... os telespectadores sobre a questão da holística, que é um nome até diferente, né, doutor? Não tem nada a ver com religião, com misticismo, né? Isso. As palavras, a linguagem, toda ciência tem uma linguagem. E a linguagem jurídica e todas as ciências, para identificar o que aquela palavra quer dizer, nós usamos uma questão chamada semiótica. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples, Gisele. Uma pessoa chega para você e fala assim, eu estou passando por um dano moral. Aí você pergunta, o que aconteceu? Eu estou num processo de separação, fui ofendida, ou bati o carro, além de ter o prejuízo material, a pessoa me ofendeu, ou N fatores, ou ia fazer uma viagem de férias, cancelar o voo. Então, veja que nessa expressão dano moral, tem um dano emocional por trás.
Mas que o direito não escreve dano emocional, dano moral. Ele escreve só dano moral, referindo-se ao dano emocional. Sim. Tá? Isso é a semiótica que identifica. Tá? E o que isso vai... Vamos falar aí da advocacia holística. Sim. Porque o advogado, via de regra, é o primeiro lugar que a parte que está com problema jurídico vai procurar. Sim. Então, quando ela chega ao escritório, o causídico lá, o advogado, ele tem que ter um preparo, isso é a tese que eu defendo, a tal ponto de identificar em que nível aquele problema apresentado está impactando na vida dele. Sim, porque a pessoa que está envolvida com o problema, ela vai sofrer consequências, então, a nível espiritual, né, material, saúde principalmente. Exatamente. Porque afeta diretamente. Afeta diretamente. Olha, então, aquela linguagem que o pessoal tinha, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, isso é uma linguagem ultrapassada. Não se deve, porque que boiada que você vai dar? Você vai sair do problema. Então, quando a pessoa procura... Existem vários problemas em empresas, Gisele, em negócios, né? As pessoas fazem negócios milionários e às vezes dão errado, e fazem sem uma orientação. Eu sempre digo o seguinte, tá? Só para você ter uma ideia, nos anos 90, havia uma revista que era publicada pela Editora Abril, não sei se ela existe ainda, tá? Ou se ela está só online, eu não sei, chamada Você S.A. Sim. E havia eu li uma reportagem certa vez de empresários americanos, dos Estados Unidos, que eles tinham um advogado para a empresa deles, normal, para os negócios deles, e tinha um advogado que eles pagavam tipo um plano de saúde mensal. Olha só para conversar com o sujeito. Toda vez que ele ia tomar uma decisão, quero abrir mais uma empresa, quero contratar mais tantos funcionários, quero reduzir minha empresa, quero transferir um bem, estou fazendo um negócio. Ele ia até esse advogado fazer uma consulta. Sim. Caso precisasse da atuação do advogado, então tinha lá um plus lá nos valores do pagamento. Mas o sujeito estava sempre sendo acompanhado por um advogado. Se precavendo, né? Se precavendo, uma advocacia preventiva. Né? Que nós não temos esse hábito. Quando o problema chega para o advogado, ele chega já com N problemas colaterais. Por exemplo, o sujeito chegou lá com um problema que a empresa dele ficou devendo muito tributo. Né? Vários exemplos que eu vou te falar aqui são exemplos que eu vivo na prática. Sim. Né? 35 anos de advocacia, eu já vi tudo que você possa imaginar. Exatamente. Dentro do meio jurídico. Né? Então ele chega lá com o problema da empresa dele, que está com uma série de problemas tributários. Aí ele transferiu a empresa para o filho que tem 20 anos de idade. Aí ele acha, agora eu vou manter a empresa sem dívida, sem nada e tal. Daí ele não consegue. Então ele fica com um problema, o filho fica com um problema. Aí dentro de casa começa a dar o conflito. O filho censura o pai, cobra do pai, o pai cobra do filho, o pai tem uma capta de minúcia, uma humilhação, porque ele se sente fracassado. Sim. E começa uma série de problemas. Conflitos. Aí o filho se forma na faculdade, vai fazer um concurso, pede a certidão de antecedentes dele, tem um antecedente de execução fiscal. Então, quer dizer, a coisa vai numa proporção e o mundo do sujeito desaba. Então, entra aí um problema, ele começa a tomar remédio, começa a ir no médico, começa a ter que procurar um psicólogo, se ele assim se comportar, porque muitos não chegam a esse ponto. Muitos entram numa depressão, não tem quem tira, acaba, às vezes tem muitos que até se suicidam, né, doutor? Isso é uma expressão, não pode se falar muito, né, Gisele? É muito perigoso, né, doutor? E agora nós estamos entrando no setembro, né, que é a prevenção do suicídio. Bacana você falar dessa forma, porque é uma coisinha que a gente evita falar, né? A gente sabe o que acontece, separações. Você veja, vamos pegar o exemplo do divórcio. Sim. A primeira coisa que acontece no divórcio é uma energia que reflete nos filhos, nos pais, nos parentes próximos, nos amigos. Exatamente. E aí o sujeito vai para a empresa irritado, aí ele começa a achar que a esposa não pode receber bem, a esposa começa a achar que ele não pode ficar com um bem. Então, entra num campo de energia, de conflituosa. Destrutiva, que tem que ser resolvido. Por isso, da física, do direito quântico, apontado pelo professor Goffredo Telles. E aí vem a expertise, a capacidade do advogado de ver, de identificar isso. Então, holística é a questão... Você identificar o problema no todo. E não só o problema pontual que ele está sofrendo jurídico. Sim. Só que, veja bem, não é para o advogado se tornar um psicólogo, receitar remédios, não existe. Não existe. Ou fazer um aconselhamento religioso.
Mas às vezes ele tem que identificar e passar isso para o cliente dele. Para ele procurar ajuda, por exemplo, se você me psicólogo. permitir, Gisele, eu vou te colocar assim 2 exemplos. Sim. Só, tá? Determinada época chegou para mim uma situação onde a pessoa me procurou para ficar meia hora comigo, ficou 2 horas. E ele falava assim para mim: só confio em você. E colocava um monte de coisa, misturava, voltava no início. Sim. E aí eu falei em determinado momento: olha, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Sim. Eu estou à sua disposição. Só que eu preciso de uma coisa. Se acalma. Procura um médico, toma um remédio, descansa. Depois você volta aqui. E a gente A conversa. pessoa estava bem ansiosa. Nós vamos organizar uma pessoa de posses. Olha só. Né? Aí essa pessoa ficou 15 dias em casa, tomou medicamentos. Aí ela voltou, nós resolvemos uma parte do problema dela, tá? E a pessoa seguiu a vida dela. Sim. Tá? Então, eu não atuei em nada na área da medicina, nada disso. Sim. Encaminhar para psicólogo. Aconselhou, né? Eu identifiquei o problema e para eu conseguir ajudá-lo, eu precisava que ele buscasse uma outra ajuda. Isso, exatamente. Complementar. Para resolver aquele problema. Cada profissional na sua área, né, doutor? Com certeza, mas é exatamente isso. Só que a sensibilidade da advocacia na holística está exatamente aí. Já para prevenir. Só mais um detalhe, se você me permitir, Sim, Gisele, doutor, fica à vontade. As pessoas, às vezes, para resolver um problema, elas criam 2. Então, é muito comum a pessoa ter um problema de dívida, por exemplo, né? Seja na área tributária, de tributos, seja em qualquer outra área. Aí ela começa a passar os bens para outras pessoas, começa a desviar e tal, e começa a criar problemas. Cria mais problemas. Mais problemas. Então, ao invés de reduzir, as pessoas têm muito problema do ego, elas têm um pouco de vergonha de abrir mão de alguma coisa, de recomeçar. E duro que são muito jovens, às vezes com 35, 40 anos, Sim. 50 anos. Aí eu olho para o sujeito e falo: você tem 30 anos pela frente, você vai até os 80. O jeito que você está fazendo aí, você vai até os 55. Que arruma mais problemas ao invés de solucionar. Como é que você quer viver? Então recomeça, dá um stop, dá uma parada, porque isso vai ter um efeito Desacelera colateral. um pouquinho. Desacelera, vamos organizar. E muita né? gente está tendo infarto também, né, doutor? Se preocupando assim antecipadamente. Exatamente. Com a questão do governo, com a questão de várias outras coisas, né? Gisele, e acaba... se você ler o livro do Augusto Cury, ele tem várias obras, é um psiquiatra famoso, conhecido. Conheço, maravilhoso. Escreveu O Vendedor de Sonhos e tem Sim. até um filme gravado. Ele aponta lá que ele identificou uma síndrome chamada SPA. Eu sempre falo isso em sala de aula com os alunos. Síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. Então o sujeito vai hoje no restaurante, almoça com um amigo lá, o amigo fala: por que você não faz isso? Aí ele vai lá, ele vai no escritório já dando aula para você. Não, porque meu amigo falou que se fizer isso dá certo e tal, né? E nós temos que entender o seguinte... E tem o Dr. Google também, né, doutor? Não, sim. Que já sim, vai direto no Google e já acha que já está sabendo tudo. Exatamente. Né? E a pessoa, muitas vezes fala: pô, o tempo está passando muito depressa e tal. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui, só para dar uma provocada, tá? Sim. O tempo está passando depressa ou nós estamos passando muito depressa pelo tempo? É bem isso. Eu vou deixar essa pergunta... refletir. Eu vou deixar para refletir, tá? Sim. Então, quando a gente vai tratar desses assuntos, Gisele, é um assunto bem delicado, mas eu creio, pela minha experiência, que eu conseguiria resolver. Você consegue, eu não, desculpe. A pessoa consegue Sim. resolver muitos problemas se ela fizer esse dever certinho, com calma, tá? Aceitar algumas proposições. Sim. Tá? E não esperar o barco afundar. Com certeza. Quer fazer alguma pergunta? Não, doutor, a questão dessa direito quântico, da holística, né? Tudo isso envolve a questão da sociedade, os conflitos das pessoas, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você é sobre a questão da hold familiar, que também realmente envolve vários conflitos, as pessoas, né? Com medo também do que está acontecendo, a questão da tributação no nosso país. Fala um pouquinho para nós, doutor, sobre a questão da hold familiar. Tá, muito bacana, Gisele. Eu tenho ouvido muito isso e aqui eu peço licença aos meus colegas que eventualmente tenham um posicionamento diferente do meu. Sim. E eu vou ter que didaticamente dizer o seguinte: não existe a expressão hold familiar. Ela existe a expressão, dá para analisá-la sob o ponto de vista semiótico, tá? Como eu falei antes, que é a linguagem, mas ela
existem os modelos de empresa, ou é limitada, ou é IRL, ou é SA, Sim. ok? E as pessoas estão ouvindo aí, o nome é chamativo, holding. Nome diferente. O imposto agora vai pegar todos os meus bens, eu tenho que blindar os meus bens, né? Então, a primeira questão que eu quero, dentro já da holística e da quântica, não acelere o seu processo. A reforma tributária nem foi aprovada, primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso analisar a tua realidade. Eu não estou dizendo para não fazer uma empresa de administração de bens próprios, só que é preciso analisar a realidade individual de cada um. Quantos filhos tem, qual o regime de casamento dos filhos, quantos bens tem, né? Qual o rendimento desses bens. Eu trabalhei com um juiz na universidade, ele é desembargador hoje, e toda vez que nós íamos para uma banca de formação do bacharelado em Direito, sim, ele questionava esses trabalhos. Qual a função social de uma empresa de administração de bens próprios, de uma holding, né? Você vê um desembargador questionando isso. Sim. Na segunda-feira agora, o nosso governo federal baixou uma medida provisória tributando os fundos fechados. O que é esses fundos fechados? Eles pertencem a 57 bilionários do Brasil, que tem um valor depositado de 720 bilhões. Números estratosféricos. Sim. Aqui, não quero assustar ninguém. Então foram lá e tributaram essas pessoas dos fundos fechados, que faziam movimentação de 15% a 20%. Aí eu vou te fazer agora transferir para cá. Quem garante que não vai vir uma tributação dessas holdings diferente? Porque as pessoas estão querendo fugir da questão da tributação. Quer fugir dos 4% do ITCMD, porque estão com medo de ir a 20%. Agora eu vou jogar mais uma pimenta. Quem garante que não vai tributar? Vou jogar mais uma pimenta aqui devido à experiência. Na Europa, em vários países da Europa, Gisele, o tributo ITCMD, o imposto de herança, para as pessoas entenderem, ele chega a 20%, 25%. A cultura lá é o seguinte: ninguém tem que ficar rico com herança. O pai não tem obrigação nenhuma de deixar herança para os filhos. Põe isso na cabeça. O pai tem que dar saúde, dar educação, e dar educação escolar e educação de vida para o filho. Essa é a obrigação do pai, né? Se ele fizer isso, ele está deixando a melhor herança para os filhos. Certamente que os filhos não vão jogar os bens fora, né? Antes de você fazer uma holding, eu acho que você tem que olhar para o teu patrimônio e fazer um planejamento tributário, uma organização, e ver se realmente é o caso de uma holding, tá? Porque também tem a questão de fazer essa transferência, tem todos os custos, né, doutor? Que não é baixo, né? Primeiro, você tem que contratar um contador, fazer um documento que é um contrato social, tem que fazer uma contabilidade mensal, né? E daí, lá no meio dessa holding, lá na frente, um filho separa da esposa. Aí a esposa fica sócia dos cunhados, que já não tem mais vínculo parentesco, por exemplo. Sim. Tá? Ah, mas isso aí é só apurar as cotas dela e passar. Ah, não, ela não era sócia porque meu regime de casamento era outro. Gisele, eu recentemente atendi uma pessoa de posses. Sim. E ela veio me consultar e nós ficamos em torno de 3 meses conversando. Sim. Tá? E ela tem uma propriedade agrícola. E ela me disse o seguinte: doutor, eu preciso arrumar uma forma e tal, estou preocupado com isso. E ela disse que todo ano ela tem uma retenção, ela guarda valores depositados em grãos e em valores. E lá na nossa conversa, eu peguei e falei para ela: por que você vai mudar essa regra? Você tem hoje uma reserva que, se você falecer, teus filhos têm dinheiro para pagar o advogado, os impostos, fazer esse inventário e ficar com os bens livres. Sim. Então, eu vejo jovens de 35, 40, 45 anos, e me permita chamar os 50 de jovens também, sim, preocupadíssimos com isso. Quem garante o ITCMD continuará sendo o imposto estadual? Isso está na previsão da reforma tributária, que não foi aprovada ainda. E ninguém vai matar as galinhas de ouro a ponto de cobrar 20%, 30%. E pode ser através de medida provisória uma taxação agora na questão da holding, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente, Gisele. Muito bem dito. Sim. Tá? Então, você vai correr para onde? Me responda.
Então, por isso vem a holística, o bom atendimento. Para detectar o problema, orientar, acompanhar. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, eu digo que os nossos colegas advogados, né, os juízes, né, também, quem sou eu para querer dar aula para juiz aqui ou para promotor, né? Mas os operadores do direito como um todo terão que abrir mais os olhos em relação à realidade do mundo atual, para esse despertar da consciência, para essa expansão da consciência. Sim. Não é? Porque os conflitos, a gente está vendo, que nem você falou, a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, assim, pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, depressão, então se preocupando antecipadamente, né, das coisas que não aconteceram. Então isso tudo, eu acredito que todos nós, né, operadores do direito, que nem você falou, juízes, embargadores, tem que ter esse olhar clínico para detectar mesmo, para ter uma solução para essa pessoa, para evitar futuros transtornos também, né, doutor? Com certeza, Gisele, porque a pessoa vai no psiquiatra ou vai no terapeuta quântico. Sim. Né? O terapeuta quântico vai lá ver a aura, ver a pulsação dos chakras dela, que é uma terapia hoje constatada, comprovada, né? E aí ele vai lá, mas a causa é o processo que está incomodando. Sim. A causa é o processo de separação, de divórcio. A causa é a confusão lá com o irmão que é sócio na fazenda. A causa é uma dívida que deixou, a dívida tributária. Aí ele não consegue arrumar a causa e fica se medicando aqui, né? Então, esse equilíbrio, não é bem isso, mas essa junção de tarefas, tanto na parte jurídica como na parte médica, clínica, ela é importante. Importantíssima. Se você me permite uma ousadia minha, tá? Quando nós vamos... Por que a oração é orientada as pessoas a orarem, a fazer meditação. Meditar na palavra de Deus. Exatamente, porque existe uma serenidade ali. Traz uma paz interior. Paz. Então, você entra num contato com o universo, num contato, para nós termos fé com Deus. Isso. E a gente sofre toda aquela influência positiva. Agora, nós não podemos fazer isso, Gisele, indo nos finais de semana aos cultos, às pregações, às missas, e na segunda-feira, meio-dia, já estarmos a 1000 por hora. É bem isso. Entendeu? Aí você vai lá, dá aquela parada, aquele pit stop lá, aquela pequena parada, e depois você vai a 1000 por hora durante a semana. Tem que ser diariamente, né, doutor? Então, é preciso, para não sei como é que está meu tempo aqui, mas é preciso que... Deixa um conselho, então, para nós, doutor, que chegamos no final do nosso programa. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores sobre as suas considerações finais. Tá, eu vou resumir pouquíssimas coisas, tá? A vida não termina por um problema jurídico. Põe isso na cabeça. Tá? Existe sempre uma saída e existe sempre uma possibilidade de recomeço. Então consulte bem o seu advogado, consulte bem a questão jurídica, procura unir essa solução com a solução do teu médico para você sair da depressão, sair da angústia, dormir e produzir muito mais e, quem sabe, fazer uma reviravolta na sua vida. Que bênção. Então esse é o trabalho que o direito quântico quer fazer e a holística está aí para ajudar. Que bênção, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Nada. Vamos combinar para você vir mais vezes no nosso programa. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, doutor. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E peço também para vocês estarem me seguindo nas minhas redes sociais, doutora Gisele Bianchini, se inscrevendo no meu canal do YouTube. E eu também quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: pois vós sois a geração eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar.
Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.